Agora foi. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciana, eu sou tradutora há mais de 20 anos. E comecei na tradução pela vida, foi a vida que me levou. Eu sou médica veterinária. Eu não digo de formação, porque acho que eu sou médica veterinária até o fim da minha vida. Mas comecei na tradução. Eu terminei a faculdade de veterinária nos Estados Unidos. E quando a gente volta, a gente diz assim, eu não quero parar de falar inglês, mas eu também não quero pagar para continuar estudando inglês. E daí as pessoas começam a pedir aula, e as pessoas começam a pedir uma traduçãozinha aqui, uma traduçãozinha ali. E eu fui me encantando com essa vida. Enquanto eu clinicava, eu também dava aula particular, traduzia. E chegou um dia que o meu filho nasceu e eu resolvi virar só professora. Me especializei nessa área e passou um tempo eu resolvi ser professora e ser tradutora. Tem uma pessoa que está querendo ficar escondida. Suspense. Não, cada uma vez. Boa tarde, pessoal. Então, deixa eu contar para vocês como que eu vim parar nessa vida, louca vida. Então, eu sempre gostei muito de escrever e eu queria ser jornalista. Então, aos 16 anos, arranjei um estágio numa redação. Os jornalistas recém-formados estavam fazendo a segunda faculdade de letras. Eu falei, opa, eu vou fazer letras primeiro e depois eu faço jornalismo. Aí fui fazer letras. Eu vou fazer bacharelado. Minha mãe falou, não, faça licenciatura, vai que você precisa. Não, eu nunca serei professora, imagine, Deus me livre. Não tinha letras português no diurno. Tinha só letras inglês à noite, eu precisava trabalhar. Eu gosto um pouquinho de inglês, vou fazer letras inglês então. E o que aconteceu, resumindo? Virei professora de inglês, apaixonada pela sala de aula, apaixonada por literatura e acabei entrando no ramo da tradução. Ou seja, o que eu planejei deu errado, plagiando Rubem Alves. Mas que bom que deu errado. Que bom que eu estou aqui hoje. Nós trabalhamos juntas e nos conhecemos. Nós duas damos aula de inglês no Senac de Curitiba. Nos conhecemos lá. Trabalhamos juntos há algum tempo, mas, na verdade, a gente se conheceu quando descobrimos, por acaso, que estávamos na mesma pós-graduação de tradução. E, a partir daí, começamos a trabalhar, às vezes, em algumas áreas diferentes, em algumas áreas a gente trabalha junto. Então, como que a gente veio parar aqui? A gente começou a traduzir e o nosso mercado era commodities, veterinária, marketing, depois veio o corporativo, o RH, medicina, até que um belo dia chegou uma proposta de tradução literária. Todo tradutor, nem aqueles que falam assim, não, eu não sou dessa... Nem aquele sonhinho de um dia traduzir um livro, não tem? Tem sim. Daí tá, né? Tradução literária, beleza. Mas é uma versão. Meu Deus, né? Eu fiquei com essa cara aqui. Mas eu pensei, depois de conversar muito, tal, pensar, eu falei, não, se eu não fizer, alguém vai fazer. Será que eu estou preparada? O que eu faço? Falei, eu preciso de alguém para me ajudar. Daí eu chamei a Samantha. E foi isso que ela fez. Depois de umas 10... Ai, meu Deus! Falou, não, vamos, né? Fazer o quê? E entramos no mercado. A gente já tinha um cliente, esse cliente é um cliente direto. Eu nunca tinha pensado que dava para trabalhar com tradução literária com cliente direto. E, realmente, algum tempo atrás não dava. Hoje em dia, a gente tem muito autor autopublicável, a gente encontra muita gente que traduz, que faz o seu livro e acha que vai ser um sucesso e põe lá. E alguns resolvem fazer essa tradução por vários motivos. E esse é um mercado que está aí para a gente e tem que ser explorado. Eu nunca sei para onde que eu aperto. Uma das coisas que nos convenceu, foi que esse autor falou para a gente assim, eu já tive vários tradutores, ele escreve muito, já tive vários tradutores nativos que eu odiei, porque não pegavam a essência. Esse cliente, que é o nosso principal cliente, ele escreve muito sobre o Brasil, sobre fauna, sobre flora, sobre política, muito específico. Ele falou assim, o tradutor nativo não conseguia captar aquilo. Outra coisa que ele falou, que foi no que nos conquistou, ele falou assim, eu quero uma tradutora brasileira e mulher, porque só uma mulher tem a sensibilidade para captar.
Falei, tá, né? Não tem como dizer não. E daí a gente topou o desafio, eu e a Samantha começamos a trabalhar juntas nesse projeto. E o que a gente vai passar para vocês é qual que foi o nosso ciclo para a gente conseguir chegar a um produto final de qualidade. Ok? Esse. Bom, qual que é o nosso objetivo com vocês? Vamos ouvir a minha voz? Dá para ouvir bem? Olha, a gente não vai dar nenhuma fórmula milagrosa, a gente não vai ensinar o caminho das pedras, nós vamos compartilhar. Compartilhar o quê? Tudo que a gente conseguiu aprender e reunir para procedimentos de trabalho e técnicas em todos os congressos que a gente participou, os congressos da Abrates, os Profts, os Pros, os incríveis bar camps da nossa cidade. Então, tudo isso a gente acabou reunindo e hoje é que a gente quer compartilhar com vocês. Claro que, para aquele grupo que já manja dos Paranauê, eu adorei essa sala, talvez tenha muita coisa que vocês já conhecem, mas eu espero que alguma coisa de vocês possam incorporar no trabalho de vocês. Então, ok. O primogênito. O primogênito é aquele que a gente não quer que ninguém leia. Então, por que faz a tradução se você não quer que ninguém leia? Porque a gente não quer crítica. Ninguém quer crítica. Esse é o grande problema. Mas ele apareceu. O Pebble. De um pedregulho. Ai, gente, está estranho. Ah, porque eu estou com o microfone aqui. Um pedregulho bem filosófico, digamos assim. Só que a gente tinha um medo gigante. Será que as pessoas vão nos entender? Porque sabe que um brasileiro traduzir para uma... Não só um brasileiro, qualquer pessoa traduzir para uma língua não nativa sempre foi um grande tabu. E a gente, assim, na faculdade, na pós, eles falam que isso é um pecado mortal. Eu não queria ir para o inferno. Né? Então, eu não queria trabalhar com isso, mas o mercado exigiu. Então, quem esteve na palestra da Tracy, que falou sobre revisão, ela também disse que é necessário, porque não tem quem faça. Como a Luciana falou, se a gente não aceitar, alguém vai ter que pegar. E aquele fato de, precisamos de tradutoras e brasileiras, isso contou muitos pontos positivos para a gente aceitar. Mas aquele medo de que eu escrevesse, a Luciana escrevesse, e ninguém entendesse, ou então entendesse uma língua alienígena, olha... O medo era grande, mas a gente encarou. E saiu o nosso bebê, que era a historinha de uma pedrinha meiga, que lá do alto do morro ela foi caindo, até chegar lá no fundo do mar. E parece uma historinha infantil, né? Mas não, era uma pedra que estava questionando toda a sua existência, todos os valores. Então, realismo mágico. Para cá, acho que é por causa da casa. Pode ser. Realismo mágico, mas misturado com filosofia. Então, a pedrinha lá se apaixonou pela florzinha, e depois se apaixonou pela estrela do mar, e durante todo o processo encontrou vários seres que conversavam com ela e que discutiam questões muito importantes da vida. Então, era muito, muito filosófico. Quais foram os nossos desafios nesse primeiro livro? Claro, primeiro de tudo, a insegurança. Será que eu vou conseguir? Sabe aquela síndrome do impostor que todo mundo já sentiu? Será que eu vou conseguir transmitir? Eu não sou nativa do inglês. Que medo. Então, a insegurança foi muito grande. O orçamento. Como cobrar? Alô? Como cobrar? Nós não sabíamos, nunca tínhamos traduzido um livro. Então, como cobrar por ele? Cobramos mal, cobramos pouco, não tínhamos ideia do trabalho que ia dar. Então, aprendemos. E... o drama, a inexperiência. Para esse tópico, eu tenho um caos. Nós temos um caos, né, Lu? No Profit de 2014, a gente tinha acabado de entregar um trabalho para esse autor. E ele mandou para um revisor não profissional. Um amigo, sabe aquela história? Um amigo brasileiro que morava lá em Londres. Então, ele ia fazer a revisão do nosso trabalho. Aí devolveu o trabalho. Olha, por favor, eu mandei para um revisor e ele apontou muitas falhas. Ele 10 páginas e apontou muitas falhas. Vocês podem, por favor, me dar um feedback? A gente não conseguia abrir o arquivo no celular. Imagine o desespero. É bem daquele jeito. Porque eu sou bem dramática. Então, não conseguíamos abrir no celular, fomos para casa. Aliás, pegamos o avião, estávamos em São Paulo.
Fomos para Curitiba e, à noite, abrimos o dito cujo do arquivo. Nossa, foi horrível. Totalmente. Então, o que aconteceu? A gente viu que todos os erros não eram erros. Ufa! Eram questões de escolha de palavras. E realmente, a pessoa que fez essa tradução, aliás, essa revisão, ela fez comentários do tipo... tinha lá um momento do texto que a gente colocava que a pessoa estava em dificuldades, então a gente usou a expressão troubled waters. E o comentário do revisor foi assim: olha, isso é um erro básico. Water não tem plural. Erro crasso. Então, foi nesse nível o negócio. Só que a gente não sabia. Então, antes de verificar o que tinha acontecido, foi traumático o negócio. Pois eu não sei se está falhando ou se eu que estou mexendo muito. Eu estou parada aqui para tentar não falhar. Ó, a questão da terminologia também foi bem complicadinha. Melhorou? Melhorou? Então, embora parecesse um livro, a princípio, não parou. Eu vou segurar com as duas mãos, que parece que eu estou tremendinho. Segura com as duas mãos assim. Rezando. Funciona. Não é, tá dando interferência. Então, no momento de fazer o orçamento, nós não consideramos a vasta pesquisa que nós teríamos que fazer em terminologia. Não sei porque água, esse autor sabia tudo sobre pedras minerais, bichos do mar. Então, assim, foi um trabalho ativo de pesquisa para poder aprender também muito. Dos personagens do Senhor dos Anéis, e daí vai vir a Samantha falar, Samantha Santos, Samantha Ru? Não tinha um seriado Samantha Ru? Veio a Samantha falar dos nomes das corujinhas. Gente, um dia eu chego no nível da Lenita, ok? Vamos começar com as corujinhas. Então, uma das histórias que a gente traduziu num livro de fábulas falava de uma família de corujas. Então, o autor fez um jogo com a palavra coruja. Então, um se chamava corujim, corujó, coru, e assim vai. Coruja em inglês. 3 letrinhas. Como é que eu vou brincar com isso? Tem muita criatividade, né? Mas tudo bem. Tudo bem, coruja pai, a gente, né? Tira de letra. Coruja mãe também, beleza? Aí começam as invenções, né? Mas existem esses nomes, ok. Tá, acabou. Criatividade. E agora? Faz o quê? Então, como que eu cheguei aos outros 2 nomes? Não estou homenageando nenhuma prima, nenhuma sobrinha. O que eu fiz? Eu fui buscar nomes em inglês que tivessem alguns significados como olhos grandes, olhos brilhantes, e achei no dicionário de Native American English esses 2 nominhos. Naira, que significa olhos brilhantes, e o Nuka, que significa a irmã caçula. Por que eu mostrei isso para vocês? Porque quando você for convencer o autor da mudança dos nomes, você tem que explicar por quê. Muitas vezes. Eu não mudei só porque eu gosto do nome, né? E então você vai explicar, porque não é muito sonoro.
na língua de chegada. Ah, porque se tiver muito Zezão, Jarrão, e nomes assim no aumentativo ou no diminutivo, fica muito chato para o falante nativo do inglês, ou o mercado europeu ler em inglês aqueles nomes. Então, a gente tem que ter os argumentos para convencer o autor daquelas mudanças. Então, na verdade, esse exemplo foi por isso. Você tem uma carta na manga. Se o autor perguntar o porquê daqueles nomes, e realmente ele questionou, e daí quando a gente explicou o porquê, nossa, que legal, que trabalho de pesquisa. Então a gente conta com os pontinhos. Poesia. Ai, meu Deus. Poesia é sempre difícil, né? E ele adora incluir uns haikais que ele mesmo faz, assim, todo orgulhoso, então ele não quer tirar de forma alguma. Tá, daí tem o haikai, tem o número de sílabas, que faz parte... Um haikai que não tem o mesmo número de sílabas não é um haikai, então não posso mudar a métrica. E daí? Exatamente. Tem que ter pelo menos 2 rimas. Né? Normalmente tem 4, mas se tiver 2, já é aceitável. Então apareceu uma coisinha assim. 1 mais 1, seja onde for, são 2. Mas, por sua vez, 1 mais 1 vindo amor, no 9º mês serão 3. Daí uma santa colega nossa de profissão nos apresentou um site, que é um site contador de sílabas em inglês. Não é? Opa, então ele acha que é um haikai. Ah, é? Então, o que aconteceu? 1 plus 1, no matter what, are 2. But please, bear with me. 1 plus 1, taken with love, in the 9th month will be 3. Então, a gente foi fazendo joguinhos nesse site, que eu vou mostrar para vocês. Logo, logo, até conseguir chegar no mesmo número de sílabas. E pelo menos conseguimos uma rimazinha do me com o 3. Ó, se vocês quiserem fotografar, esse é um dos sites, né? Ele é bem bacana. Poetry Soup. Muito útil, life saving. Ok. Posso trocar? Conseguiu? Vou saber que vai ser disponibilizada depois, né, para todo mundo, então não vai ter problema. Trocadilhos e piadas. Oh, meu Deus, aquela coisa do cultural, né? Muito, muito difícil. Então apareceu uma piadinha assim. Um trocadilho, na verdade. Era um diálogo entre duas personagens e elas diziam: você é maníaco sexual, Lorca? Ou será que é metrosexual? Sou milímetro sexual, quando muito 1 centímetro a mais que o do japonês. Tá, daí a gente pensou numa alternativa. Are you a sexual maniac, Lorca, or a metrosexual? There's nothing metropolitan here, man. At best, half an inch bigger than the Japanese. Mas nós não ficamos muito satisfeitas com aquela tradução e daí a gente pediu ajuda do nosso revisor para dar umas ideias. Aí essa foi a alternativa dele trocar para intersexual, porque daí mantém o trocadilho da medida. Eu acho que nesse caso ficou muito melhor. Então, eu fico muito feliz que não tem aquela história com o cliente, você não tem aquela história que nem a gente tem com o amigo de ria para você não perder o amigo. Ainda bem que a gente não tem esse problema. Ria para você não perder o cliente, porque ele não vai ver a nossa cara, porque a piada não tem muita graça. Né? Então, mas tudo bem. A gente não está aqui para julgar se a piada é engraçada ou não. A gente está aqui para traduzir. Regionalismos. Tem uma palestra da Lilian, que foi a primeira palestra aqui na sala de literária, que ela falou muito sobre essa dificuldade, né, de trabalhar com aqueles termos do Amazonas, da região amazônica. Então, às vezes acontece muito. Então, nós tínhamos um conto, aliás, um dos livros, não de contos, mas de prosa, que tinha a personagem Mãe de Santo, e ela aparecia muito, todo o tempo, nessa história. Então, nesse caso, a gente optou por usar uma nota de rodapé. Por quê? Eu encontrei isso numa discussão, sabe aquelas discussões que tem no PROS? Né? Tem uma dúvida, e várias pessoas discutem. Eu adoro aquelas discussões. Então, tinha uma discussão bem interessante sobre pai de santo e mãe de santo. Traduzia, não traduzia? E daí, pelos debates ali, a gente viu que seria melhor explicar. E como mãe de santo aparecia em vários momentos, a gente não quis adaptar e inventar um outro nome, mas realmente explicar mais ou menos o que era. Citações.
e nomes científicos também foram uma grande dificuldade, que a gente precisou de muita pesquisa. A Lu vai tratar disso com vocês um pouquinho mais tarde, ok? Então, vamos trocar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, quando a gente vai fazer tradução, principalmente quando tem o aspecto cultural, a gente tem que fazer muitas escolhas. E a gente vai se arrepender dessas escolhas o tempo todo. A questão é, você pode se arrepender até o momento que você entrega. Depois, entrega para Deus e deixa para lá. O que a gente vai falar agora, mais tarde eu vou falar das citações e dos nomes científicos, é o nosso MO. Como que a gente, depois de sofrer horrores, como que a gente chegou a uma técnica que a gente consegue entregar o trabalho com qualidade, no prazo? Então, eu acho que isso vai ser interessante para qualquer um que trabalha com versão e principalmente quem trabalha com projetos grandes. A gente trabalha com projetos de 300 mil palavras, assim, 600 páginas, é bastante coisa. Quando a gente recebe a proposta, né, recebe o livro para fazer o orçamento, a primeira coisa que a gente faz é a leitura. Tá, eu não vou ser hipócrita de dizer que chegou um livro sobre política de 600 páginas, a gente sentou e leu comendo pipoca. Não. É muito chato. Quando o livro, então a gente tem o nosso critério é assim, o livro tem até mais 100 páginas, a gente lê inteiro. Senão a gente pega alguns capítulos, lê. Por que é importante fazer essa leitura? Para a gente ter uma ideia do tamanho do pepino. O que vai tomar muito tempo naquela obra? Tem muita citação? Tem muito termo técnico? O que vai me pegar ali? Isso é importante para dar o prazo. Segunda coisa, fazer o orçamento. O orçamento, a gente faz... No nosso caso, a gente tem a vantagem de trabalhar com o cliente direto e a gente cobra do jeito que a gente quer. A gente cobra por palavra. E como que a gente vai fazer esse orçamento? É assim, depende da obra, depende do prazo. A gente meio que calcula como que a gente vai fazer... em termos assim de quanto que a gente vai produzir por semana, tal. No nosso caso, e eu não estou dizendo aqui que isso é o certo, que isso é o errado, nós chegamos a essa porcentagem. Então, a gente divide dessa maneira a obra com o nosso revisor. Depois vocês vão entender que o trabalho do nosso revisor, ele já chega meio que mastigado para ele. Ele vai dar naturalidade. Ele não está aqui. Ele é meio termo. Ele foi criado fora, nasceu no Brasil. O que a gente faz? Eu estou dando a cara a trapa aqui de falar o quanto que a gente cobra. Como falaram lá na palestra de precificação, quanto mais a gente conseguir cobrar, melhor. Mas, na realidade, para uma obra gigante, é isso que a gente consegue. Depende do quê? E quando a gente consegue 40 centavos, a gente fica louca de feliz. Esse é o valor líquido, tá? Depende muito do prazo. Então, assim, o cliente quer prazo e quer preço. Não. You can have it all, baby. Uma coisa ou outra. Então, em cima disso, a gente negocia. Quer prazo? Então vai subir. Ah, não, eu prefiro um orçamento mais light, dou prazo. Ele é bem flexível, esse nosso cliente. Esse valor já é o valor final para o cliente. Como que a gente faz a divisão do texto? Depende também se a obra é por capítulos ou por contos. A última obra que a gente fez era um livro de 600 páginas que tinha 5 capítulos. Então, a gente não conseguiu fazer essa divisão porque nós trabalhamos em 2. Então, vocês imaginam que a gente tem que ter uma sincronia. Não dá para deixar para fazer essa coerência, colocar essa coerência no texto só lá no fim. A gente tem que ir trabalhando juntas. Numa maneira geral, a gente tenta dividir por capítulos ou por contos. Tem muito conto também. Sim, eu já vou falar sobre isso, né, na fase de revisão. E como que a gente divide esse texto? Então, tá, a Samantha tem a parte dela, eu tenho a minha parte. A gente vai começar... o cronograma antes. O cronograma é importantíssimo. Porque a gente trabalha com livros gigantes. E imagine que a gente fala assim, esse livro é para daqui 3 meses. Beleza, daqui 3 meses a gente conversa. É claro que não vai estar pronto em 3 meses. Então, a gente tem que ter um cronograma muito, muito acertado.
Esse cronograma tem que ser realista. Então, a gente tem que contar que nós duas somos professoras, somos tradutoras, somos mães. Eu tenho um monte de cachorro para sustentar. Eu preciso ser real quanto tempo que eu vou poder dedicar a essa obra. São trabalhos grandes que demoram 3 meses. Eu vou receber daqui 3 meses. Eu preciso manter com muito amor e carinho os meus outros clientes de todas as áreas. Então, eu tenho que alocar um tempo para eles também. Normalmente, nós trabalhamos assim, só com a literatura, 10 mil palavras por semana. Eu vou dizer para vocês que às vezes é num pau desgraçado para conseguir. Depende muito do que entra das outras áreas, né? Vocês sabem como que é. Precisa ter um project manager. Essa sou eu. Porque eu sou a megera da turma, gente. Eu tenho que falar porque todo mundo sabe. Tem que ter. Mesmo numa equipe de 3 pessoas tem que ter. Quem que é o project manager? Pessimista é ela. Sempre tem, né? Qual que é a minha função nessa equipe tão pequenininha? Eu que negocio com o cliente. Mas eu que dou bronca neles. Eu adoro a parte de dar bronca. Tem que ter cobrança. O ser humano é um bicho complicado e se não tiver cobrança, o trabalho não sai. Terminamos o cronograma, está acertado o orçamento, beleza, vamos para a parte divertida, que é a tradução. Esse aqui é o nosso escritório. Como que a gente faz essa tradução? Trabalhamos juntas, às vezes presencial. Na fase da tradução, normalmente a gente não trabalha junto. A gente está sempre em contato. Então, está ali no computador, você falando o tempo todo, fazendo glossário, trocando ideia, tenho dúvida, eu chamo para ela, porque é incrível, né? Se eu pesquisar no meu Google, às vezes dá uma resposta diferente se ela pesquisar no Google dela. Vocês já perceberam nisso? É louco, mas é verdade. Então, às vezes, você fica horas e horas, ela... Não, mas não é isso, foi a primeira. Eu falei, não, aqui não foi a primeira. Então, isso é importante, nesse caso, né, para trabalhar em equipe. A pesquisa é o que toma mais tempo. Principalmente porque a gente está trabalhando uma língua que não é a nossa. E assim, se vocês perguntarem certificado de inglês, eu tenho, mas o certificado não vai te dar naturalidade. Não vai. Você pode morar 10 anos fora que você vai ter dificuldade, principalmente com a parte cultural. Então, a gente vai falar um pouquinho da parte de pesquisa, o que dá muito trabalho para a gente. Como a gente trabalha com muito bicho brasileiro, planta... A gente tem muito nome científico. Então, a gente pegou um exemplo de um animalzinho, típico da fauna brasileira, que aparece muito nas obras, que é o sabiá-laranjeira. Então, chegou lá, faz de conta que eu não sei. Esse aí, por sorte, eu sabia o que era. Mas eu não sei o que é esse bicho. Acontece muito. Então, eu vou lá no Google e digito sabiá-laranjeira, porque eu preciso ver a cara do bicho. Tá aí o bichinho. Daí, às vezes, já aparece o nome científico. Então, aqui no caso, está aqui. Vai aumentar. No caso de aves, tem esse site WikiAves, que é muito bom. Então, claro que a gente pegou um exemplo fácil, que deu certo, às vezes não dá, às vezes é um inferno, porque o bicho simplesmente tem o mesmo nome científico e ele é diferente em diferentes lugares. Então, pegamos aqui, chegamos no Ruff-bellied Thrush. Tá, mas eu não vou confiar, porque vocês lembram que nós somos desconfiados e traidores e tal. Eu vou lá e coloco o nome dele de novo no Google. Bingo, é o mesmo bicho. Quando não é, dá uma vontade de chorar, porque a gente sabe que vai ser um longo trabalho até decidir. Já aconteceu da gente sugerir para o autor mudar. Falar assim, tem muitas variedades, vamos mudar, porque a pessoa não vai entender que é um bicho daqui. E ele é bem flexível. Você precisa ter muita lábia, mas no final a gente sempre convence ele que a gente acha melhor. Então, chegamos ao nome científico. Planta, qualquer coisa, funciona assim. Esse é o caminho que a gente usa. Outra coisa que é um pepiníssimo são citações. E esse autor que a gente trabalha, ele é advogado. Advogado. Lá em Curitiba a gente fala assim, tá? Ele adora citar. E daí, a mesma coisa. Às vezes é fácil, você vai lá e acha no Google Images um monte de... Mas às vezes não acha. Já aconteceu
de ele falar, tinha uma citação que ele dizia que era do Shakespeare, e a gente descobriu que não era do Shakespeare. Ele teve que mudar no português também. Daí o que a gente fez nesse caso? Eu que estava fazendo, eu procurei uma citação do Shakespeare, ou Shakespeare, que falava daquele assunto que cabia naquele contexto, sugeri para ele, mandei em português, em inglês, ele aceitou e mudou. Às vezes acontece também de simplesmente não existir o raio da citação. Porque vá saber quantas vezes aquilo foi traduzido e com as palavras que chegaram para a gente é impossível descobrir como que era o original. É complicado porque a citação, se ela foi feita por alguém que escreveu em inglês, quem sou eu, a Luciana Hu, que vai chegar lá e dizer que é diferente? Então isso, a gente tem muito cuidado com as citações, ao ponto de às vezes pedir para mudar. Então como que a gente faz? Claro que nós pegamos uma aqui que deu certo, que foi fácil. Uma da Marie Curie, cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Olha que lindo. O que eu fiz? O que a gente faz? Pega algumas palavras-chave que eu acho assim, que são mais óbvias para traduzir. Daí a gente traduz e coloca lá com quotes, com o nome do autor, e procura um que pareça ser. Então, aqui apareceu ali, a gente achou que era aquele, vai lá, valida, sempre tem que validar, nunca confie em um, nem dois, nem em três, vão pesquisar. Apareceu isso aqui. Depois de mais algumas validações, chegamos à conclusão que era aquilo mesmo e usamos. Aqui foi fácil, mas às vezes não é. Daí vamos para a revisão prévia. Então, a obra terminou. Isso aqui a gente já faz meio que juntas, meio que ao longo do trabalho. Tudo que eu traduzo, a Samantha revisa. E tudo que a Samantha traduz, eu reviso. Essa primeira revisão é uma revisão para gramática, para typo, para vocabulário. Então, a revisão que eu fiz, se ela achar erro, ela já vai corrigir, não tem marca de revisão. E se tiver alguma coisa que ficou, não tenho certeza, não sei, a gente marca para depois para o revisor ver como que fica. Daí vem a fase do proofreading, que ontem a gente foi convencida pela Tracy, que é revision, que é aonde vem o nosso revisor nativo, semi-nativo ou muito bom, né? Ontem na palestra sobre revisão foi bem dito isso, que não importa ser nativo, tem nativo que não sabe escrever, tem nativo que não sabe ler. Ele tem que ser tradutor, revisor, muito bom, e se tiver a sorte dele ser nativo, é um plus. Essa parte do proofreading, ele vai fazer e manda para a gente com marca revisão. Na próxima etapa, que é a nossa revisão final, porque é o nosso nome que está lá. O nome dele também aparece, o nome do revisor nas obras. Mas a gente faz questão de a palavra final é a nossa. Então, nessa última fase da revisão final, vem com as marcas e a gente faz uma leitura. Então, geralmente, eu leio em voz alta e a Samantha fica ali aceitando ou não as correções. Normalmente a gente aceita praticamente todas. Terminou a revisão final, hora de entregar o livro, está pronto. É nessa hora que a gente consegue tomar banho, fazer uma festinha, tomar um drink e receber. Depois de 3 meses, às vezes 5, 6 meses, a gente consegue receber. E daí é uma beleza, né? Porque entra uma grana boa, dá aquela sensação que a gente está bem. Mas ainda mais que a sensação de estar bem por causa do dinheiro, é a sensação de ter terminado o trabalho, de ter entregue. A gente põe suor e lágrimas ali, não vou dizer sangue, que é exagero, mas é um trabalho árduo, é um trabalho de muita pesquisa, é muitas noites que a gente tem que trabalhar mais, porque tem aquele prazo. Lembro que o Darth Vader é o nosso PM, então não dá para ficar de brincadeira. Tem que levar muito a sério isso. E agora, a Samantha vai falar um pouquinho de como trabalhar com cliente direto. Bom, cliente direto acho que é o sonho de todo mundo, né? Claro que tem muitas vantagens. Ah, esqueci o trequinho. A
primeira vantagem, claro, é que não tem intermediários. Então, se a gente tem dúvidas, é ótimo você poder falar diretamente com quem escreveu. E ainda a gente consegue, né, como a Luciana falou, negociando, tendo bons argumentos, a gente consegue que ele faça algumas alterações. E, claro, que ele acaba fazendo também na obra em português. A gente consegue também negociar e vender para ele o pacote completo. Muitas vezes, até a própria revisão do português, a gente coloca junto no pacote. Eventuais alterações que ele vai fazer ao longo do processo. Então, isso é bom, porque a gente consegue agregar valor ao nosso trabalho. Prazo também é negociável. Então, se a gente já percebe que aqueles 3 meses a gente não vai conseguir entregar e que a gente vai precisar de um prazo um pouquinho maior, por causa de determinada pesquisa que demorou mais do que a gente imaginava, a gente consegue também negociar com ele facilmente. E a linha direta? A linha direta, na verdade, a nossa linha direta com ele é via e-mail. A gente não se comunica por telefone, nem outra maneira. Então, é apenas por e-mail. Mas ele responde, assim, praticamente na hora, instantaneamente. Tudo bem que, às vezes, a gente manda algumas dúvidas e, quando ele manda a resposta, a gente não entende a resposta. Daí, a gente manda a dúvida com outras palavras. Aí, ele responde de novo. Às vezes, na terceira tentativa, a gente consegue, né, Lu? E faz o jeito que a gente quer. Mas, é claro, tudo tem a sua desvantagem. A primeira seria a capa da invisibilidade. O que isso quer dizer? Quando uma obra é publicada na edição impressa, ela parece que tem um pouco mais de visibilidade. Nesse caso, o autor faz as publicações apenas visualmente. Então, o tradutor, que já é invisível, acaba ficando mais invisível ainda, porque não há, no caso dele, não há um apelo comercial tão grande. E, claro, o outro lado da linha direta. O fato da gente poder se comunicar diretamente, quase diariamente, quando estamos trabalhando com ele, ele faz muitas modificações. Ah, sabe aquele capítulo assim assado? Então, a gente já tinha traduzido. Então, eu preciso mudar algumas coisas. E assim vai. Então, claro, tem a sua desvantagem também. Are you tired? Calma, calma, gente, está acabando. Então, juntando tudo que a Luciana falou, que a gente conversou aqui um pouquinho, quais são as ferramentas úteis? O que a gente usa? Dicionário, claro. Dicionários online, glossários, montando ao longo da obra, juntas um glossário. Quando a gente já vê que tem um tema específico, a gente já vai catando o glossário de algum colega que é especialista naquela área, quando possível. Google Images Translator, o tradutor, Google Tradutor nos ajuda muito às vezes. Sabe quando você não sabe de onde começar uma frase? Como é que eu vou falar isso? Joga lá, para te dar umas ideias. Aí você vai adaptando, vai melhorando, até que você consegue chegar numa coisa satisfatória. E daí o nosso revisor, claro, vai dizer se aquilo está certo ou não. O Google Translator é muito bom também para nome científico. É muito bom. Você coloca o nome do bicho, aparece... não nome científico, para aparecer o nome do bicho em outro idioma. E daí, a partir dali, você vai para o nome científico. Ele ajuda bastante. Então, o corpus linguístico, no nosso caso, que fazemos a tradução para o inglês, é assim, essencial, não, eu diria fundamental mesmo, porque às vezes a gente tem aquela dúvida de preposição que só o falante nativo, aliás, o escritor nativo vai saber, ou a questão de collocation. Então, nesse corpus, onde você tem quantas vezes vai aparecer aquela expressão daquele jeito, da onde veio, a fonte que veio. Então, vai nos mostrar também os sites de validação. Então, por exemplo, a gente está trabalhando lá com economia, política, e aquela referência, aquela frase que a gente colocou, aquela collocation, aparece no Economics, por exemplo. Opa, bingo, é isso mesmo, era isso que eu queria. As wikis, em geral, nos ajudam bastante. E, claro, os grupos de discussão no Facebook, sim. A gente vai lá no Facebook, a gente vai lá no Prose, a gente conversa, a gente pede ajuda. E as pessoas ajudam. Isso é muito bom, gente. Desde que a gente começou a participar dos congressos, assim, mudou a nossa vida. Porque a gente viu essa coisa do compartilhar. Eu acho que isso está mudando muito. Porque antes o tradutor era muito solitário, né? E era aquela coisa, eu trabalho, você é meu concorrente, eu não quero que você saiba o que eu sei. Mas a gente sente que nos últimos anos a coisa está mudando, isso é uma delícia, porque a gente se ajuda. E o trabalho do tradutor, ele melhora em geral. Amigos americanos, né? Tracy, faz coraçãozinho para Tracy. Alunos engenheiros, os alunos adoram quando a gente consegue, a gente tem uma dúvida na tradução e eles podem ajudar. Adoram. E mandam foto, e, às vezes tem coisa de... A gente também trabalha com a Volvo, às vezes, né? Ai, meu Deus, daí aparecem aquelas coisas cabeludas e os alunos ajudam. Sobrinhos médicos, né, Luciana? Ou seja, se responder, a gente pergunta. A gente tenta, né?
Se a pessoa é legal da primeira vez, a gente acaba usando. Então, gente, por que o nome da nossa apresentação é May the Force be with you? Primeiro porque eu adoro Star Wars, vocês já perceberam. Meu filho adorou. Mas é para dizer isso para vocês. A força está aqui, ó. Se a gente tem confiança, a gente tem técnica, eu acredito que se vocês estão aqui num congresso, é porque vocês estudam, vocês estão atrás de melhorar a cada dia. Tem que encarar. O primeiro dói muito, mas a primeira vez é difícil. Gente, eu não quis... vocês têm uma... Segundo dia, última palestra, tá todo mundo com a cabeça bem cheia de minhoca, né? Mas é bem isso que a gente quis mostrar para vocês. Porque, assim, quando a gente pegou, uma das coisas que eu mais me preocupei é que, assim, ninguém fala sobre isso, ninguém diz quanto que cobra. E a gente resolveu encarar. E esse foi o processo. Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês, que apareceu um projeto, falar assim, não, aquelas duas loucas de Curitiba fizeram, eu consigo fazer também. É importantíssimo fazer uma equipe coesa, ter um revisor para chamar de seu, porque o trabalho do revisor também melhora muito e vai ficando muito mais rápido à medida que ele conhece. Ele já sabe no que a gente vai errar. Quase sempre. Então, isso é bem importante. Agora vou deixar, nós temos uns 6 minutos para pergunta. Se alguém que tiver alguma dúvida pode perguntar. E também depois a gente está disponível, vou pôr os contatos aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? O preço que você faz sempre inclui o revisor. Se ele quiser que você use um outro revisor, você não usa. Se ele falar que é uma condição dele, que ele quer que use o revisor X, a nossa condição é que esse revisor seja tradutor, seja revisor e seja muito bom, eu até concordaria. Mas, assim, não é o caso. É muito mais cômodo para o cliente você já entregar. Eles não fazem ideia o que é uma revisão. Eles não sabem ideia nem o que é o processo da tradução. Aquele preço de 22 a 40, está incluído o revisor? Está incluído o revisor. Aquele preço é o preço líquido, tá? Descontados os impostos, mas é isso mesmo. Claro que eu queria cobrar R$1 por palavra, mas eu até hoje não consegui. Porque, às vezes, 300 mil palavras, faça a conta para um cliente direto. É complicado, isso assusta. Né? Para a gente não faz diferença traduzir 10 mil palavras, 100 mil palavras, vai dar trabalho do mesmo jeito. Mas para eles que vão ter que pagar, isso faz uma diferença. Então a gente tem que saber negociar. Negociação é tudo quando lida com cliente direto. Mais alguém? Aqui. Ali? Eu gostei muito que vocês colocaram o preço, a gente fica na dúvida, né? E eu queria saber se vocês já tiveram algum trabalho em que foi pedido para vocês desaparecerem, como Ghost, que é o meu caso. Pediram Para você fazer o ghostwriting. Não. Para você escrever e se vocês fariam e quanto vocês cobrariam a mais para desaparecer. Se for para desaparecer numa ilha do Caribe. Nunca apareceu. Para ser bem sincera, não sei nem o que te responder. Quanto? Pois é. É aquela coisa. Não, eu cobrar. A tua pergunta é se cobraria mais. Eu cobraria mais, mas assim, só porque eu posso, porque é aquela coisa que a Samantha falou, eu não faço questão de aparecer, e com esse tipo de cliente que a gente trabalha, a chance da gente virar uma Lia Wyler é tipo 0. Então... como é que o autor chegou a vocês? Ou vocês chegaram até o autor? Como é que foi o contato inicial? Como que foi? Teve networking no meio? Esse primeiro autor caiu na nossa cabeça como uma bomba. Eu trabalho para uma agência e o dono dessa agência é meu amigo, ele traduz para o espanhol, já trabalha para o espanhol com esse mesmo autor, e um belo dia ele falou assim, olha, eu tenho um cliente que quer fazer livros, são livros muito densos, e se você quiser eu te dou o cliente, eu não quero nem porcentagem. Ele conhece, assim... Eu desenvolvi muito o meu lado de ser uma pessoa paciente, para não atacar o isso, porque é complicado. Eu não vou dizer para vocês que é fácil negociar com cliente direto, você tem que ter as manhas. Mas esse aí apareceu para a gente assim.
Onde achar esse tipo de cliente? Eu acho que para quem nunca traduziu um livro, o Babel Club seria uma boa opção. Né? Você entra lá, você escolhe um livro que te interessa, você entra em contato com o autor. E, assim, é um trabalho complicado, porque pode ser que você não receba nunca. Mas o que for vendido aquele livro você vai receber, eu acho que para iniciante é um bom caminho. Ele ganha muito dinheiro, eu não sei se com livros. Acho que tem ela aqui. Bom, may the force be with you too. Eu também faço versão de livros na minha área, que é arquitetura. Nunca consegui cobrar por palavra, eu cobro por lauda e as editoras também não têm negócio. Então, eu acho que vocês estão de 10-0, porque... A força, gente, a força. Eu acho que... Lauda, na verdade, eu não entendo também a lógica de lauda, porque tem lauda de 1.000, de 2.500, então, com espaço, sem espaço, gente, é muito complicado. Não, editora é lauda de 2.100 caracteres. Para cliente direto, tipo professores, pesquisa universitária, a média fica entre 1.400 ou 1.700 caracteres, sempre com espaço. Segundo a Lia Weiler, você gasta seus dedinhos, então tem que ter espaço, dependendo da quantidade de laudas. Isso também a Ana Júlia falava sempre nas palestras dela. E tem um grupo que eu nunca consegui, que usa 1.000 caracteres por lauda, que eu acho meio... Eu já vi lauda de 1.000 caracteres. Mas eu acho que deve ser para documento de 2 páginas. Porque... É a vantagem de lidar com o cliente direto. Eu faço muita tradução médica, muito trabalho acadêmico e eu cobro só por palavra. Se me pedirem para cobrar por lauda, eu vou falar qual que é o tamanho da tua lauda. Eu vou lá, faço a conta por palavra e falo, é isso. Mais alguma pergunta, gente? Acho que dá tempo. Deixa eu trazer o microfone. Pode falar. Eu também já fiz esse tipo de trabalho com cliente direto e na época eu não conhecia, não sabia usar nenhuma Cat Tool e eu queria saber se o trabalho de vocês envolve o uso de Cat Tools em algum momento. I'm a dog person. Não uso Cat Tool, não. I'm a dog. Eu tenho 5 cães, gato não tem vez, não, se aparecer um gato, tudo bem, mas gato é aquele que mia, não tem espaço na minha vida, não. Eu vou falar bem a verdade, a gente não usa Cat Tool porque a gente não tem familiaridade, né? Eu até pulei essa parte, obrigado por perguntar. Eu trabalho com uma tela bem grande, porque eu também não sou tão tecnológica, não sei nem como que liga duas, mas eu funciono bem assim, o Word em cima, o Word embaixo, e uma tela bem grande, e eu vou olhando para cima, olhando para baixo, e para mim é o jeito que eu trabalho. A Sam está de prova, eu trabalho muito rápido, mas assim, eu trabalho com Cat Tool quando é um projeto que a gente sabe de outras áreas, coisa técnica, até sim, sou bem iniciante, mas para literatura, para versão, eu sou muito mais rápida na unha mesmo. Nosso glossário, assim, é super, super tecnológico. A gente vai fazendo, daí eu adiciono o que eu tenho, mando para ela pelo Messenger, daí ela adiciona e passa pelo Messenger. Daí, às vezes, eu pergunto assim, Sam, eu tô com preguiça de procurar, lembra aquela palavra? Como que era mesmo? Daí ela vai lá e pesquisa para mim. Gente, acho que deu tempo. Contato tá aí, vocês podem mandar e-mail, pode adicionar no Facebook também, e o que vocês tiverem de dúvida, o que a gente puder ajudar. Quero aproveitar o finzinho da palestra para convidar vocês para um evento que a gente vai ter em Curitiba, no dia 7 e 8 de outubro. Vai ser o primeiro Bar Camp nacional. E eu gostaria muito de ver todos vocês lá, gente. Muito obrigada pela atenção. Gente, já que é a última palestra do dia também, vamos bater palma para os assistentes, para o Gaúcho, que ficou aqui todos os dias, né? E para ela também. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo.